Olá, vamos iniciar em mais um episódio do nosso podcast, o Pode Ser. E hoje nós temos uma convidada super especial. É a neurologista doutora Helenara Neves. Ela vai conversar um pouquinho, falar um pouco da história dela e um pouco da história do AVC, da enxaqueca, não é isso? É isso aí. Então eu quero falar um oi para você que está em casa, ouvindo a gente aí pelo radinho da 94 FM. Um oi para você que está assistindo a gente pela TV Sistec e todas as plataformas digitais. E, é claro, um oi especial para minha parceira, Lissandra. Tudo bem, Marinalva? Tudo bem, Lissandra? Como você Faço está? minhas suas palavras, comentar o pessoal de casa, né? Todo o pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Um oi especial para Helenara por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai poder contribuir muito aí, muitas dúvidas do pessoal de casa, né? Bem-vinda, Helenara. Obrigada. Eu agradeço o convite, né? Espero que nesse nosso bate-papo a gente consiga aí esclarecer dúvidas, trazer informações que sejam importantes, né, para as pessoas e vamos conversar. Vamos aproveitar, né, Lissandra, para a gente aprender mais, né? O que a gente mais faz aqui. Né? Exatamente, Helenara. O nosso objetivo aqui é buscar saúde, né? Assim, passar coisas que sejam aproveitadas para nossa vida ser mais leve, mais saudável. E a neurologia eu acho que tem muito que contribuir também. Sim. Porque tem grandes doenças, né, da área neurológica que podem tornar incapacitante, com alta mortalidade. Então, a gente tem que começar a atentar para isso, uma forma até de prevenção. Sim. Né? Mas antes da gente adentrar um tema específico, né, da sua especialidade, fala um pouquinho para a gente da Helenara. Como que a Helenara veio parar aí na medicina, neurologia? Como é que é essa história? Bom, a medicina para mim foi a minha segunda formação, né? Eu tive minha primeira formação em nutrição e em 2017 eu concluí o curso de medicina aqui em Caratinga, na UNEC. Logo depois eu já entrei na residência, fiz a residência de clínica médica e depois veio o Covid, né? Eu falo que meu R3 também foi aí no Covid. E depois eu tive esse maior interesse pela neurologia e acabei fazendo a especialização em neurologia. E terminei esse ano. E eu atuo já, né? Já tem um tempo que atuo nessa parte da neurologia. Algum motivo especial para dessa transição? De medicina? Da nutrologia, da neurologia, né? Para a medicina? Não, foi assim, na verdade a medicina era uma coisa que eu queria desde pequena. E a nutrição também, os dois eram as minhas opções. E acabei tendo, assim, a oportunidade de fazer as duas formações. Mas a medicina, para mim, foi um curso, assim, muito, mais gratificante do que a nutrição. Apesar da nutrição também ser um curso muito bonito, né? Gosto muito, mas a medicina tem aquela coisa assim de aprofundar um pouquinho mais, da gente conseguir atingir um objetivo, né? De ajudar, né? De estar fazendo aí um bem maior. Mas você mora aqui mesmo? Acaba que você pode agregar e... Tudo, né? porque acaba tudo. Eu acho que a nutrição, né, ela está dentro de todas as formações, de todas as especialidades e dentro também da neurologia. Né? A gente vê aí vários transtornos, várias alterações que vêm em função de alterações nutricionais também. Você mora aqui em Caratinga? Moro em Caratinga já há 13 anos. Meu marido é daqui e vim para cá depois do casamento. Muito legal. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de AVC? Então, Helenara, fala pra gente um pouquinho, né, do AVC. O que é o AVC? Os sinais do AVC? O acidente vascular cerebral, né, o AVC ou AVE, hoje é considerada a doença que mais mata, né, no Brasil. Ela está, assim, acima das doenças cardiovasculares. Desde o ano passado, né, várias pesquisas vão sendo feitas e vão se tornando aí números, dados, né, e traz para a gente que o AVC é a principal causa de morte no Brasil. Então, assim, a gente tem dentro dos AVCs a classificação entre AVC hemorrágico e AVC isquêmico.
O AVC isquêmico, a gente tem uma oclusão em alguma artéria que está levando o sangue para o cérebro, e aí a gente falta o suprimento, né, de oxigênio, de nutrientes nessas células, nesses neurônios, e acaba tendo um déficit neurológico, a morte neuronal. No AVC hemorrágico, a gente vai ter uma ruptura de algum vaso, que está chegando também, trazendo aí esses nutrientes, esse oxigênio para o cérebro, e aí a gente tem também essa morte neuronal. No AVC isquêmico, ele é mais comum, né? É o que mais acontece. Em torno de 80% dos casos de acidente vascular cerebral é por AVC isquêmico. A gente tem uma oclusão, né? Por aí pode ser por uma alteração cardíaca, por uma alteração de placa, né? De ateroma que se solta e oclui aí o vaso. Dentro dessas causas aí cardíacas, a arritmia, né? É a principal causa. E aí vão surgindo os sintomas de acordo com a região afetada no cérebro, né? Então, assim, a gravidade, a intensidade dos sintomas vai depender do local afetado. Então, pode afetar vários locais no cérebro. Pode. Você falou da principal causa de mortalidade, mas a questão da morbidade também, né, Helenara? Também. Porque é uma doença que pode deixar muito sequela nos pacientes. É a doença mais incapacitante, né? Causa aí... porque pessoas que antes tinham aí uma vida normal, uma atividade, né, normal, que eram capazes de resolver todas as funções, passam a ficar dependentes, né? Pessoas independentes passam a ficar dependentes de outros para as funções diárias, né? Às vezes coisas simples, como pegar um copo, às vezes coisas simples como comer, tomar um banho, se vestir, né? E dependendo, como eu falei, da localização, esses sintomas, eles podem ser mais brandos ou não. E, inclusive, logo depois dos eventos, causar o óbito ou algum tempo depois, né? Advindo aí de complicações da área lesada. Quais... Nós estamos cheios de dúvidas aqui. O pessoal de casa tem certeza também. Quais que seriam fatores de risco para a gente ter um AVC? Você ia perguntar aí a sintonia. A gente falou quais juntas. Nós temos assim, vários fatores de risco. Tem os fatores de risco que não são modificáveis, né? E tem os fatores de risco que a gente pode trabalhar que são modificáveis. Dentro desses não modificáveis, a gente vai ter aí o sexo, a idade, a história de já ter tido, né, um AVC. As pessoas que já tiveram um acidente vascular têm uma chance maior de apresentar outro evento. História familiar, né, discrasia sanguínea, alguma doença genética, são coisas que a gente não consegue mexer. Mas a outra parte, né, dos fatores de risco que são modificáveis, tem muita coisa que a gente pode trabalhar. E é em cima disso aí que a gente precisa focar para prevenir os eventos, né? Dentro dos fatores que são modificáveis, a gente vai ter a hipertensão arterial, que é o principal fator de risco para ter o AVC, né? Aí vem o diabetes, as dislipidemias, o sedentarismo, tabagismo, né? Essa alimentação aí, né? A gente falou de alimentação e aí entra a alimentação, né? Como também é um fator super importante. E outras coisas mais que a gente pode estar trabalhando aí, né? Dentro desses fatores modificáveis. O uso de medicamentos, dependendo dos tipos de medicamentos também. De forma correta, né? Então, assim, muita coisa pode ser trabalhado. E a gente tem que pensar que dentro dessas causas, desses fatores de risco, a hipertensão, ela é o principal fator de risco. As alterações cardíacas, né? Quem tem as doenças cardiovasculares, isso aí tudo também tem que ser bem trabalhado, bem amarrado, né? Para que a gente não tenha aí outras complicações. Quando você diz de pressão arterial, mas uma pressão controlada, né? Uma pessoa que faz o uso direitinho do medicamento, isso ameniza os riscos? Ameniza, e tem os riscos amenizados. O que a gente orienta, né? Às vezes as pessoas que apresentam já logo um déficit neurológico, apresentam já logo um AVC, às vezes trazem pra gente que não sabiam, que não sabia de comorbidade, não tipo, sabia a abertura que do quadro da hipertensão foi isso? Isso.
Isso. Mas aí quando a gente olha na história, né, já tem história familiar, já tem outras pessoas da família que têm hipertensão. E essas pessoas, elas também têm que aferir a pressão. Isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar, né? Quem tem, né, os familiares, quem tem pessoas na família que têm acima dos 20 anos, deve aferir a pressão pelo menos uma vez por ano, né? 1, 2 vezes por ano. É uma coisa fácil, simples. É um rastreio, né? É um rastreio. E aí a gente pode prevenir esses eventos neurológicos. Mas esse medir a pressão, só para que a gente, né, para quem está em casa também, às vezes tem essa dúvida, como é que a gente pode saber, assim, tem um momento certo de aferir essa pressão, qualquer momento? Para quem tem pressão alta, ela vai sempre acusar alta? Não, nem sempre. Aí as pessoas têm que estar fazendo esse acompanhamento, tem que avaliação, né, com o cardiologista, tem que ter esse acompanhamento nos PSFs, né? As pessoas precisam acompanhar, fazer os exames regulares. Esse controle pressórico, ele faz parte desse acompanhamento, tanto pressórico como glicêmico, né? Os exames periódicos. Então, tudo tem que ser acompanhado. O aferir a pressão, né, quando a gente fala assim que precisa ter esse controle, pode ser através de uma aferição de pressão mesmo no posto. A gente pede, quando a gente avalia o paciente, toda vez que a gente avalia, a gente faz um exame físico completo, né? A gente deve fazer isso. Então, a pressão faz parte desse controle. Então, a visita médica, né, temporária aí é importante. Para quem tem essa descompensação, então, uma vez que vai no posto ou na farmácia para ferir essa pressão, ela vai acusar alteração? Se não estiver tomando a medicação de forma correta, se não, tiver descompensado, para quem não, sim. Como vocês disseram, né? Que às vezes o evento AVC é o primeiro, a pessoa nem sabia que tinha pressão alta. Então, quando você diz, pelo menos uma vez por ano é bom olhar. Então, assim, exemplo, eu não tenho, né? Então, eu vou lá uma vez por ano. Se eu tenho uma descompensação, isso vai acusar, vai mostrar uma vez que eu for lá medir a pressão? Aí não vai dar o diagnóstico que você é hipertensa. Não, sim, mas ele vai sinalizar. Mas vai sinalizar que você tem que ficar em vigilância. Então, eu tenho que estar sempre olhando. Se ela tem alteração, eu tenho que olhar. É isso? É isso. Principalmente se você tem, por exemplo, uma história familiar, sim, né? Outros fatores. Para que a gente entenda, né? Que eu vou lá no posto. Não deu, então eu posso ficar tranquila. Mas isso que você falou da farmácia, eu falo o seguinte, às vezes a gente não tem um aparelho de pressão em casa e está distante de um posto de saúde, ou é um final de semana que a gente não tem acesso a isso. Farmácia sempre tem alguém disponível para estar aferindo a pressão para a gente, né? Ótimo. Quando você fala você falou também que é um fator importante de risco a dislipidemia. Sim. O que seria um número, né, aceitável, por exemplo, de colesterol? A gente tem aí os valores que a gente precisa atingir, né, como meta. O colesterol total, para ser normal, é até níveis de 200. Um LDL, que é o colesterol ruim, até 150. Um HDL, para homem e para mulher, ele é um pouquinho variável. Para homem, acima de 45, para mulher, acima de 40. E o triglicérides, até 150. Então, passou desses valores, a gente já considera uma alteração e a gente já tem que realmente começar a melhorar isso aí, tanto do ponto de vista da alimentação ou se precisar entrar com alguma medicação específica. Então, isso seria um fator importante a avaliar para a questão do AVC. Entendi. Você falou que tem mais de um tipo, né? Isso. E todos os dois, esses fatores de risco são para os dois ou tem diferença? São para os dois. O AVC hemorrágico, ele principalmente também, o principal fator de risco é a pressão alta, é a hipertensão. Porque pela pressão aumentada, a gente favorece essa ruptura do vaso no cérebro. Então, a pressão alta, como eu falei, é o principal fator de risco. A hipertensão é o principal fator de risco. Tanto para o AVC isquêmico quanto para o AVC hemorrágico. Tá. E, Helenara, vale a pena a gente ficar fazendo exames de imagem para estar avaliando possibilidade de se desenvolver um AVC?
Existe algum exame que a gente pode fazer como, né, assim, na nossa rotina aí de controle, de segmento? Bom, a gente, né, depois, o controle é justamente esse daí, o controle do colesterol, o controle da pressão e da glicemia. E o que a gente precisa, assim, o que a gente tem de exames que podem sugerir que, né, que tem alguma coisa, é Doppler de carótida, é o exame dos vasos, né, o estudo dos vasos. Quando a gente tem alguma alteração grande, né, no Doppler das carótidas e vertebrais, a gente parte para um exame de imagem mais aprofundado, né, que aí vai ser uma angiorressonância, uma angiotomografia, para poder fazer esse estudo dos vasos melhor. Agora, uma ressonância de encéfalo, uma tomografia num contexto prévio, não. Não se justificaria, né? Não teria justificativa, né? Tendo história familiar, tendo fatores de risco, a pessoa tem que cuidar. Bom, então o principal fator de risco é a pressão alta. Principal. Então vamos lá. Como é que a gente faz para evitar a pressão alta, do ponto de vista aí da medicina? Como é que a gente evita a pressão alta? Tudo bem, tem um fator genético, que vocês já colocaram, mas existe algo que possa ser feito para prevenção? Aí tem o controle da alimentação, o sedentarismo, né? Tem toda essa questão aí Atividade física de novo, atividade né, física. Atividade física, o controle da mente, estresse, né? O estresse. Tudo isso daí influencia aí na hipertensão. Isso aí vai ser nos modificáveis. Às vezes, a hipertensão, Isso. por volta dos 40 anos, e principalmente se tem genética, talvez, inevitavelmente, a gente deixaria de ser. Mas eu acho que tem muita coisa aí que dá pra gente melhorar e evitar, ou então talvez postergar um pouco, né, amiga? Engraçado que eu vejo, assim, a pressão alta, quando a gente fala de pressão alta, eu vejo como se fosse uma pessoa, assim, que já está no... É como se fosse uma panela de pressão, ao ponto de estourar. E aí, assim, tem toda uma questão, né, psicológica, emocional, que a pessoa não vai dando conta do próprio... de não suportar mesmo, sabe? Talvez uma sobrecarga. Então, deixa eu contar, ilustrar. Mas é silencioso. Sim, sim. Pode ser silencioso. Depois daquela pandemia, a gente viveu lá em casa um estresse muito grande com a minha sogra, que veio a falecer pelo Covid, enfim. E aquilo ali, por mais que a gente às vezes se negue e fale que tá tudo bem, querendo ou não, é uma carga emocional muito grande. E eu comecei a ter um sangramento nasal. Do nada, espontâneo, eu começava a ter uma epistaxe. Cheguei algumas vezes no otorrino, fizemos uma cauterização e continuava. Às vezes eu estava no consultório atendendo e o sangramento, e aquilo ali já estava ficando uma situação chata, porque além de me incomodar, estava me preocupando. Aí, eis que eu procurei um colega, que é um cirurgião de cabeça e pescoço, ali no Vale do Aço, que também é otorrino. E no dia anterior, ele falou, faz um videozinho pra mim. Mostrei pra ele o sangramento. Quando eu cheguei lá no outro dia, o sangramento tava no outro nariz. Na outra narina. E eu mesma não percebi isso. Aí ele falou, Alisson, mas o videozinho que você fez era da direita e hoje agora o sangramento é na esquerda. E aí ele olhou, não tinha nenhum vaso superficial, né, evidente. Falou, você mediu sua pressão? Aí, olha pra você ver, eu não tinha atentado para a questão da pressão arterial. E aí ele mediu, minha pressão, que geralmente é sempre mais baixa, estava nesse dia, tipo assim, quase 14/8. Aí ele falou assim, pode ser que tá aí. Então, o que a gente foi fazer? Investigar essa questão. E aí fomos fazer um mapa, e nessa a gente descobriu que eu estava fazendo picos hipertensivos na madrugada, dormindo, que era onde eu principalmente acordava com sangramento. E na volta do dia, no período, às vezes, que eu estava mais atarefada lá no consultório, enfim. O que aconteceu? Ganhei um antihipertensivo. Só que, com o tempo, não foi uma coisa que sustentou. Eu fui tentando modificar meu estilo de vida, enfim, consegui ficar sem. Mas você vê que um quadro emocional pode desencadear isso. E às vezes, assim, você teve um fator ali que ficou gatilho, claro, né? Que você estava vivendo uma situação de estresse. Mas muitas pessoas não têm nem essa oportunidade de falar. Às vezes, as pessoas que reprimem muito as suas emoções, às vezes nem são pessoas estressadas, não são pessoas que falam, que brigam, né, que põem para fora.
Muito pelo contrário, às Guardam, vezes elas né? vão guardando, chega uma hora que elas não dão conta. Estoura por alguma via, estoura por algum lugar. Então, eu falo que eu vejo isso como, né, a pressão alta, como se fosse uma panela de pressão mesmo, a Exatamente. ponto de estourar. Chega um ponto que, às vezes, um gatilho ali, né? No seu caso, você teve aí vem um gatilho, pronto, estoura E nas desencadeia. doenças, né? E continuando naquele assunto que a gente está falando hoje do AVC, quais que seriam, então, os sinais e sintomas, né? Assim, para a gente ficar em alerta, para a gente já começar a pensar que a gente poderia estar sofrendo um evento. Bom, a gente sempre tem que pensar, quando a gente pensa em AVC, vai ser alguma coisa aguda, vai ser alguma coisa súbito, é um evento súbito. Não é uma coisa que começou, tô sentindo isso há vários dias, não. É de uma hora para outra começaram sintomas, que pode ser o quê? Perda de força, uma alteração de fala, uma alteração da rima labial, do olho, sabe? É uma fraqueza, uma alteração de sensibilidade, né? Confusão mental, às vezes uma cefaleia, aquela pior da vida, diferente de outras, né? São sintomas que são os primeiros sintomas. E o que é mais importante que a gente precisa falar, né, que a gente precisa aprender a reconhecer esses primeiros sinais, é que o AVC, ele é uma emergência médica. E as pessoas, às vezes, não consideram isso, porque sente uma perda de força em um lado do corpo, sente uma perda de força na perna, sente uma perda de força nas mãos e fica esperando, e espera em casa. E aguarda assim, vou esperar um pouquinho porque pode passar, porque vai melhorar, né? E isso daí é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque o AVC, ele é uma emergência médica. As pessoas aprendendo a reconhecer esses primeiros sinais, os primeiros sintomas, têm que procurar o atendimento médico, porque o tratamento do AVC, ele é tempo dependente. Tem uma janela para a gente pensar em estar atuando. Isso aí. Existe, né, o protocolo de atendimento do AVC agudo, né, que é feito o tratamento através da trombólise endovenosa, né, que faz a dissolução desse trombo, usa a medicação. E precisa estar dentro de um tempo, dentro de até 4h30 do início dos sintomas. Então, isso tudo é tempo dependente. Né? Então, Isso tem que importante. identificar... Quanto antes fizer essa intervenção, melhor. Maior a chance de recuperação aí das funções do sistema nervoso. Ele não tem nenhuma sequela. diminui, né? Diminui, porque qual que é o objetivo da trombólise, né? É recuperar a área de penumbra. O que é essa área de penumbra? Ainda é uma área de cérebro viável, né? Depois que a gente tem a oclusão, que a gente tem ali aquela região que foi lesada, né? Aquela morte neuronal naquela região, a área que é circundante daquela ali, ela ainda pode ser salva. Né? Por isso que a pressão ela vai aumentar. A pressão de perfusão, né, do cérebro, ela fica dependente da pressão arterial. A pressão eleva para aumentar o sangue no cérebro para justamente melhorar essa região de penumbra. E a trombólise também é justamente para isso. Helenari, você então, no primeiro bloco, você falou do AVC hemorrágico isquêmico. Esse tempo dependente, pelo que nós estamos entendendo aqui, seria mais para o isquêmico. Para o isquêmico. Porque até então a gente só teve os sintomas, a gente precisa procurar um atendimento, onde de repente faremos uma imagem, enfim. Isso. Muda, por exemplo, os sinais e sintomas de um AVC isquêmico, hemorrágico, podem ser os mesmos? Podem ser os mesmos. Normalmente, não tem como a gente diferenciar o sintoma que eu estou tendo e falar que é um AVC hemorrágico ou que é um AVC isquêmico. Não tem como. Eu consigo somente com a imagem, só com a tomografia, que é o primeiro exame, que é o exame mais fácil que a gente tem dentro do hospital para poder ser realizado. Né? Só com o exame de imagem que eu consigo descartar que o evento é hemorrágico, né? E confirmar aí, no caso, o AVC isquêmico. Não tem como saber antes. Mas por sintoma não, tá vendo? Então, não tem como, e aí não posso fazer nenhuma medicação antes, né? Não posso, como acontece no infarto, né? Quando a gente tem aqueles primeiros sinais de fazer logo a medicação de um antiagregante plaquetário. Então, para o AVC, somente depois da exame de imagem.
Porque senão você pode até Ser desencadear. pior, pode piorar o quadro sangramento. se for um AVC hemorrágico, né? A gente não sabe, não tem como A saber. medicação é diferente. A medicação é diferente, o tratamento ele é diferente. Então, bom, para a gente saber, para quem está em casa, então, entender os sintomas... Podem né, ser os mesmos. É quando, por exemplo, perda de força, né? E é só por um lado do corpo? Pode acontecer os dois? Normalmente vai acontecer em um lado do corpo, né? O cérebro, a gente tem as funções, né? Assim, a gente fala invertido. O lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo e o lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito do corpo. Pode acontecer em todo o lado direito do corpo, né? Mas pode acontecer somente na perna, pode acontecer somente no braço, às vezes pode acontecer somente na face, essa alteração da fala, pode acontecer uma queda da pálpebra, né? Isso tudo podem ser os sintomas de acordo aí com a região, né? Que vai acontecer e sempre do lado oposto da lesão no cérebro. E pode acontecer o lado inteiro. O lado inteiro. Dor de cabeça também? Dor de cabeça também pode ser um dos sintomas, mas vai ser uma dor de cabeça diferente daquela dor de cabeça corriqueira, daquela dor de cabeça que a pessoa pode ter, né, no dia a dia. Vai ser uma dor de cabeça completamente diferente. Uma dor que não melhora, uma dor que não passa, uma dor forte, muito forte e que é diferente. A gente mesmo, o próprio organismo vai dar esse... Vai manifestar essa necessidade de estar investigando e procurando um atendimento, porque não está legal. Algo mais está acontecendo ali. Tá. Agora, quais as sequelas, né, de um AVC? O que pode... A gente pode ter essas alterações motoras, né? Pode ficar com essa dificuldade de movimentação de um membro ou a atonia mesmo, né? De não conseguir mesmo movimentar. Eu posso ter essa alteração de sensibilidade, disfagia, dificuldade de deglutir, a dificuldade na fala, alterações cognitivas, né? Posso ter essas alterações também. Pode apresentar crise convulsivas após os eventos neurológicos, dependendo da área do cérebro afetada, pode acontecer também. E inúmeros outros fatores também que podem estar relacionados aí, dependendo da área de acometimento. Posso ter alterações comportamentais, pode ter também alterações de nível de consciência, né? Aí a questão das sequelas, a gente precisa, logo depois da identificação e desse tratamento iniciado, já começar o processo de reabilitação, né? Aí entra com a equipe multidisciplinar, o tratamento com fonoaudiólogo, a fisioterapia, o controle dos outros fatores de risco, a questão da nutrição. Muitos pacientes vão precisar aí do uso de sonda, né? De sonda para alimentação, a sonda nasoentérica. Alguns vão precisar de gastrostomia. Aí vai dependendo de como... Da área que acometeu, do tamanho da lesão. Tá. Agora... tem diferença, assim, acomete mais homens ou mais mulheres? Mais homens. O sexo masculino, ele é mais acometido. E também vai ter as sequelas também maiores. Aí essa incapacidade também vai ser maior no sexo masculino. Será que a gente consegue fazer uma relação assim, que a gente sempre bate nessa tecla, que às vezes os homens procuram menos, sabe, atendimento prévio? Será que essa questão, talvez, do acometimento ser maior, né, no sexo masculino, será que poderia ter essa relação, né? Tem sim, eu acho que com certeza, porque a mulher é muito mais cuidada, né? Tem mais essa preocupação dos cuidados. O homem menos, a questão socioeconômica também, né, influencia. Pacientes de zona rural também têm um fator de risco também aumentado. E aí, a gente já falou dessa questão do AVC, mas eu acho que um tema que a gente deve tocar aqui, eu queria que você falasse um pouco pra gente, a questão das dores de cabeça, da questão das cefaleias. Né? Existem vários tipos de cefaleias. Queria que você falasse um pouquinho pra gente da diferença da enxaqueca, da migrânia, da cefaleia tensional. Eu tenho certeza que não existe uma pessoa que nunca teve uma dor de cabeça, né, Marinalva?
Sim. Pois é. A cefaleia, ela é assim, dentro da gente pensar, dos principais, o principal, acho que na verdade, sintoma neurológico que pode ser causado por qualquer doença, por qualquer outro problema de saúde. Uma sinusite pode me trazer uma cefaleia, né? Uma infecção, qualquer outro quadro infeccioso pode trazer uma dor de cabeça. Uma TPM, né? Então, várias coisas podem causar aí as dores de cabeça, né? As cefaleias. E aí a gente precisa saber diferenciar, né? E classificar. É uma cefaleia primária ou é uma cefaleia secundária? É uma cefaleia causada ali mesmo por um quadro de tensão? É uma cefaleia tensional? É uma migrânia, né? Que é a enxaqueca? É uma cefaleia trigêmino autonômica, aquela cefaleia em salva, aquela cefaleia mais forte? Ou por outros motivos, né? Dentro das cefaleias primárias, esses 3 são os principais, né? Que é a tensional, que é a migrânia e a cefaleia em salvas. A cefaleia tensional, ela é em torno de 70% das cefaleias. E cefaleia é assim, na parte, né, da neurologia, é o sintoma mais procurado nos ambulatórios. Os ambulatórios de neurologia, consultórios de neurologia e todo plantão também que você tiver, sempre vai ter vai atender um caso de dor de cabeça, um caso de cefaleia. A cefaleia tensional, ela tem algumas características, né? Aquela dor em aperto na região do pescoço, aqui na região da mandíbula, né? Região temporal, na região aqui bem da frente do rosto, atrás dos olhos, na testa. E um pouco diferente da migrânia, né? Que é uma dor tipo pulsátil, uma dor que lateja, unilateral, que muda de lugar, associada à fotofobia, né? A claridade incomoda, o barulho incomoda, cheiro incomoda, tem náusea, vômito associado. Então, assim, é um tipo de dor bem característico. Uma crise de enxaqueca, uma crise de migrânia, ela pode ter uma duração aí de 4 horas até 72 horas. Nossa. E eu posso ter alguns sintomas que vêm antes da dor se instalar, né? Que é a presença de aura, que pode acontecer em alguns pacientes também. E que isso aí pode também mimetizar aí um quadro até de um AVC. Porque às vezes a pessoa pode ter os escotomas visuais, alterações visuais, enxergar alguns brilhos, enxerga alguns raios, algumas imagens com alguma claridade, pode ter alguma parestesia, uma dormência na face, dormência no braço. Eu posso ter aura também olfativa, aura de sabor, de gosto, né? Então, isso aí vem antes do momento da dor realmente ali da enxaqueca. Então, a gente sempre tenta orientar os pacientes para quando começar já esses sintomas, a gente já tem aí medicação correta para poder ser feita. Antes que essa dor de cabeça... Antes que ela instale. Agora, é muito engraçado, não sei, né, se você já viu, Lissandra, as pessoas que têm enxaqueca, elas, né, reportam pra gente assim, que nada melhora. Uhum. O que melhora a enxaqueca? Muita coisa. A gente tem, assim, para tratamento de enxaqueca, a gente vai ter esse tratamento de fase aguda. E a gente tem o tratamento medicamentoso e não medicamentoso, né? Tem que ter todo aí um conjunto. Porque o que pode desencadear o quadro das enxaquecas? A alimentação, o sono, o estresse, né? Então, várias coisas envolvidas no dia a dia, a falta de exercício, isso tudo aí pode também estar desencadeando, abrindo aí os quadros, sendo esse gatilho. Quando a gente pensa assim em medicação, fala assim, não melhora. Eu posso ter, né, como eu falei, de 4 a 72 horas aí de um quadro de migrânia, mas eu posso ter um estado migranoso. O que é? Aquela que não melhora. Passou 72 horas, ainda continua com dor. Depois que passa realmente ali aquela dor de cabeça, aquela dor mais forte, a gente ainda tem ali um sintoma que ainda fica... Uma sensação de peso, do cérebro dolorido. Isso é muito referido. As pessoas falam muito isso. Parece que o pisar no chão dói lá dentro da cabeça, dói lá dentro, parece que está tudo dolorido. Isso é um estado aí de depois, né, pós-migranoso, pós-crise. E a gente nunca pode falar assim realmente com o paciente, porque uma pessoa quando procura a gente para tratar, né, uma dor de cabeça, o que eles querem? Eliminar a dor, resolver. Né, resolver. Então, eu procurei, mas é uma coisa que a gente não pode prometer, né, porque
eliminar a dor por completo é muito difícil. Isso não tem como. A gente vai tentar fazer o tratamento para minimizar a frequência, a intensidade das crises, né? Trabalhar essas outras questões aí que não sejam só medicamentosas, né? Tá fazendo toda essa parte aí de um trabalho como um todo para poder melhorar. E no caso da enxaqueca, tem muita relação com genética? Tem também. Tem a história familiar. Também tem a história familiar. As pessoas, né, que têm aí na família, pai, mãe, que tem, né, a enxaqueca, pode ter esse aumento aí de chance de desenvolver também. É muito comum, né, a faixa etária aí dos 20 aos 35 anos, e aí depois tem uma redução nessa frequência, isso aí é normal, natural. Mas muitos precisam fazer uso de medicamento profilático para as crises. De acordo aí, como é uma dor que, para certas pessoas, é uma dor incapacitante, é uma dor que tira do trabalho, que tira da rotina. Aí a gente precisa pensar em fazer um tratamento profilático, com o uso da medicação contínua. Lissandra, eu vou perguntar para você agora. Já que a gente está falando de dor de cabeça, a gente falou da relação com os alimentos, um organismo inflamado, ele pode causar dor de cabeça? Claro que pode, né? E isso é por isso que a gente sempre bate na tecla da alimentação saudável, da atividade física. Nos fatores de risco, a Lenara não citou a obesidade, mas tem muito a ver a obesidade não só com AVC, mas com as dores de cabeça, né? Às vezes, assim, o paciente está ali inflamado, tem aquele grau de obesidade, procura a gente por aquilo ali, perda de peso, mas que está lá uma cefaleia crônica. E aí, se é tensional ou se é por esse estresse metabólico, né, esse estresse oxidativo, a gente às vezes não tem como definir, né, certinho. Mas de fato... Você está falando isso aí, agora lembrei de um caso aqui, eu e meu marido. Ele até gosta de um docinho, mas não come muito. E é muito engraçado que um dia ele reclamou muita dor de cabeça, estava com muita dor de cabeça, e eu falei, o que você comeu? E a gente voltou para lembrar, ele tinha comido um pedaço de bolo maior e muito doce, o bolo. Ele comeu. Daí, o quê? 15 minutos depois, 20 minutos depois, a cabeça dele começou a doer, uma dor assim, sabe aquela dor muito chata? E ele não é muito de ter dor de cabeça. E aí foi muito engraçado. Eu falei, você quer um remédio? Ele falou, não. Ele falou, já sei como é que eu vou resolver isso, se for o doce. Foi muito engraçado que ele comeu algo salgado. Ele comeu algo salgado. E teve também? Não, melhorou. E não teve. Melhorou a dor de cabeça. Ele tomou água, porque é falta de hidratação também. Você não falou, mas eu acho que dá dor de cabeça, né? Sim, o calor, tudo isso aí faz. Aí ele comeu algo salgado, não sei se tinha fibra, se tinha alguma coisa. Queria até que você explicasse essa relação. Né? E melhorou a dor de cabeça dele, sem medicação. A gente brinca assim, rebateu com salgado. De fato, pode ser realmente o açúcar aí. Não sei se, de repente, no caso do bolo dele, se era farinha de trigo, alguma coisa também que tem relação, né? Mas... o café também, né, Lara? São muitas crises que são desencadeadas aí, os gatilhos estão na alimentação. Né? Tanto em questão gordurosa, alimentos, fritura, alguns tipos de queijos, alguns tipos de vinhos, o café. Então, o café também. Café dá dor de ele para algumas às vezes ele me alivia. Para algumas pessoas ele pode ser um fator desencadeante, para outras ele pode ajudar. Tanto que a gente até tem alguns medicamentos com um adicional de cafeína aí para as dores. Mas tem pessoas que podem ter esse fator como o café como um desencadeante. Às vezes o excesso do café ou a falta do café também pode causar. O excesso de sono, né? Tem tipos de enxaqueca que são desencadeadas por sono em excesso e por falta de sono também. Parece uma ressaca. É muito... as bebidas, né? As bebidas em geral, mas fala-se muito em alguns tipos de vinhos. Nos vinhos tintos. E é muito engraçado, assim, eu acho que isso é muito individual. A pessoa precisa prestar atenção, sim, né? Sim, no que cada ela tá organismo comendo, né? No que ela está ingerindo, o que ela está fazendo. A gente faz um diário, faz um diário de cefaleia, um diário de dor. E aí a gente vai marcando, né? Em cada dia o que aconteceu, as características da dor, o que teve diferente naquele dia, se foi um dia que você comeu alguma coisa diferente, um dia que não dormiu bem,
alguém, um dia que ficou mais estressada, mais nervosa, brigou com alguém no trabalho, né, ou ficou chateado com alguém, né, por alguma coisa. Então, tudo isso daí entra como um fator desencadeante. A questão aí do sono, né, o período menstrual, o uso do anticoncepcional, Isso, né? A questão do anticoncepcional tem alguns hormônios que realmente eles desencadeiam muito mais essas dores, essas áureas, né, Helena? E aí associados, por exemplo, a náuseas, a vômitos. Então tem gente que não vai dar certo não pode com anticoncepcional oral, principalmente. Gente, atenção em alimentação. Então, a gente está vendo que atividade física, alimentação, ela pode te aliviar muito, mas também pode fazer muito mal. Não é isso? Agora, Helenara, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da automedicação, né? Porque a gente falou aí do AVC, a gente está falando da enxaqueca, né? A dor de cabeça, ela pode ser um sinal do AVC. E muitas vezes a gente vai lá e toma um remédio. Isso mascara? Bom, o tipo de medicação, né, que a gente toma, dependendo da frequência das dores de cabeça, ele também pode causar novas dores de cabeça, né? Existe um tipo de cefaleia que é cefaleia por uso abusivo de medicação. À medida que você vai tendo dor de cabeça, você toma uma medicação, aí não melhora, aí você toma mais o seu organismo vai se adaptando, vai acostumando ali, então você vai precisando às vezes de cada vez doses maiores, né? Se antes tomava um analgésico, somente um comprimido, depois passa a tomar 2, passa a tomar um outro, passa a tomar um terceiro. Então, um tipo de cefaleia também que tem, né, essa cefaleia por uso abusivo de medicação. Quando a gente pensa em cefaleias secundárias, né, que pode ser uma cefaleia, um sintoma de outra coisa, aí a gente tem que pensar, porque se vem uma cefaleia associado a um déficit neurológico, se é uma cefaleia associada aí à febre, uma cefaleia associada à rigidez de nuca, né? Cefaleia associada à crise convulsiva. Então, a gente vai sempre pensar em outra coisa, né? São os que a gente fala, os red flags, né? Acima de 50 anos. São pessoas que nunca tiveram cefaleia na vida e que, de repente, abriu um quadro, principalmente idosos, né? Abriu um quadro de cefaleia aí acima dos, né, já tem mais de 60, de 65 anos, cefaleia diferente, ou que mudou a característica da dor. Antes era uma dor mais leve, uma dor do tipo em aperto, e depois essa dor teve uma mudança. São casos em que a gente tem que investigar. Tem que ser investigado. Não é e normal, aí, não né, é normal, tem tá gente diferente. que sente tanta dor que às vezes se acostuma com aquilo ali. Mas uma dor quer dizer, é um sinal de alerta. De alerta, que não é melhora. normal. Sim, o doutor Marcelo falou aqui, Né? Lissandra, que nenhuma dor é normal. Né? E às vezes a gente se acostuma com aquilo ali e tal, mas não é. E isso aí pode estar por trás. Por trás disso aí eu posso ter o quê? Posso ter um quadro de meningite, posso ter um quadro aí de uma sinusite, posso ter uma hemorragia, né, subaracnoide, posso ter uma ruptura de um aneurisma. Então, tem causas aí secundárias que podem estar causando aí as dores de cabeça também. E precisa ser investigado. Bom, falando aí em atividade física, boa alimentação, aproveitando aí esse gancho, a gente está aqui para falar, dar uma dica para você de como aí manter os nutrientes dos seus alimentos. Estamos falando aí da Royal Prestige, que são aquelas panelas, né, que conservam o sabor dos alimentos. São aquelas panelas mantém a mágicas, temperatura, né? Mantém que a temperatura. A gente cozinha sem água, sem óleo. Sem óleo, sem passar os metais pesados para os alimentos. Você já conhece? Conheço. Um abraço aí pro Paulinho. Beijo, Paulinho. Que é o representante aí da Royal Prestige. E não podemos esquecer também do nosso amigo Rogério, lá do Supermercado Soares, que está sempre aqui com a gente, né? A família Soares sempre servindo com muita precisão, não só na parte de alimentos, mas suplementos e utensílios em geral. Então, um grande abraço pro pessoal lá de Soares. Sabe uma coisa que eu tô querendo puxar também, Helenara? Questão de crise convulsiva. Porque, assim, eu acho que tem muitas pessoas que, de repente, se deparam com um terceiro, de repente, tendo uma crise convulsiva e, de repente, não sabe como proceder, como agir naquele momento. Fala pra gente. O que seria, por exemplo, um sinal para a gente ficar atento e como a gente deveria proceder naquilo ali? Certo.
assim, dentro das crises convulsivas, né, a gente precisa entender, né, o tipo de crise, né, que está acontecendo, o contexto da crise. Se a gente pensar assim, qualquer um pode ter, né, em torno assim, de 10% das pessoas, ao longo da vida, vai apresentar uma crise convulsiva. Pode ser uma crise num contexto infeccioso, uma crise provocada, né? Ou pode ser uma crise não provocada, pode ser a abertura de um quadro de uma epilepsia mesmo. E quando a gente se depara assim, com uma situação de uma crise convulsiva, a gente precisa, naquele momento ali, às vezes a gente fala assim, eu sei que é difícil, mas a gente tem que manter a calma, tem que tentar assim, posicionar o paciente, tem que tentar proteger. Proteger, o que a gente precisa ali naquele momento é proteger o paciente para que ele não se machuque, para que não caia, que não bata a cabeça. Então, a gente vai tentar deitar o paciente, lateralizar, né? Naquele momento de crise, é um momento que gera uma ansiedade, um medo, né? Uma angústia, porque não é uma situação boa de ser vista, né? É uma situação... De repente, o paciente está se deparando, né? Se contorcendo. Isso, a crise generalizada... Tônico-clônica. Isso. O paciente pode ter uma cialorreia, né? Vai ter aquele aumento da saliva, então que a pessoa fala né, que a boca tá espumando, né? A contratura do corpo, a gente pode ter até fratura de vértebras, em situações de crise generalizada. Então, a gente tem que tentar proteger, não pensar assim, não tentar de forma alguma enfiar a mão, colocar a mão ou algum objeto na boca, porque em coisa assim você pode, né, até machucar o dedo, né? Não tem esse perigo, isso é um mito falar assim que vai engolir a língua, estava engolindo a língua. Então isso é um mito, mas realmente o que a gente precisa é lateralizar o paciente, essa secreção toda que vem voltando, ela vai saindo, né? Ali de lado, para não ter risco aí nesse caso do paciente broncoaspirar, da pessoa, né? Broncoaspirar. E no contexto de crise, o que a gente vai pensar? É a primeira crise? Já é um paciente que já tem, né, um diagnóstico de epilepsia, está tomando a medicação de forma correta, porque muitas vezes, quando acontece crise em pacientes que já têm epilepsia, pode ser por falta da medicação, por um descuido aí, às vezes, do controle da medicação mesmo, em crianças, né, esse ajuste da medicação de acordo com o peso, com o crescimento, porque a medicação ela é peso, né, por peso, então precisa ter o acompanhamento para que tenha aí essa dosagem da medicação de forma adequada. Às vezes a gente vai tentar um tipo de medicamento, mas existem várias classes de medicação anticrise, né? Vai depender do tipo de crise, se é uma crise focal, né? Ou se é uma crise generalizada. Aí eu vou ter várias classes que eu posso estar usando. Tem medicamentos que são mais específicos para um tipo, tem medicamentos que são mais específicos para o outro, e eu tenho medicamentos que cobrem os dois. Então, tem que ter um acompanhamento para a gente tentar uma menor dose, uma monoterapia, né? Esse ajuste aí todo e tentar afastar outras causas também que podem estar levando aí às crises. E para criança, é a mesma coisa? Para criança, a gente tem muito aquela coisa da crise febril, né? Que acontece aí nas crianças até em torno dos 5, 6 anos de idade. O que acontece nessas situações? A gente precisa evitar que tenha febre, né? E a febre, nesse caso, não é uma temperatura alta. Às vezes, aquele aumento da temperatura e aquela queda muito, muito rápida de temperatura que faz dar a crise. Então, a gente tem que afastar da criança esse momento. Então, se está num contexto infeccioso, tem que deixar a medicação de horário para que não deixe essa temperatura subir. Em alguns casos, a gente até deixa, não precisa fazer profilaxia, não precisa, por uma crise febril, não precisa tomar remédio, né? Tomar o anticonvulsivante. Às vezes é somente naquele contexto, é o controle da temperatura, às vezes a gente pode até usar 1, 2 dias e pronto, suspende. Não precisa fazer uso da medicação de forma contínua.
E no caso de uma epilepsia configurada, esse tratamento é contínuo? É contínuo, aí é contínuo, né? As epilepsias, né, essas síndromes, né, que a gente tem aí, principalmente nas crianças, a gente precisa fazer. E normalmente são de difícil controle, então às vezes precisam de mais de um tipo de medicamento. Em algum momento a gente pode até pensar, dependendo do caso, até pensar em suspender medicação, mas é casos assim então, que são muito acompanhados, muito estudados. Existe um outro tratamento também para um tipo de epilepsia, que é a epilepsia do lobo temporal, que tenta-se muitos medicamentos e tem um tratamento difícil e que tem também aí a parte de cirurgia. Também tem uma cirurgia de ou desconexão ou de retirada aí do lobo temporal. Com melhora com esse? Com melhora, e melhora. E tem melhora. Interessante. Eu já contei uma historinha aqui, não sei se você lembra, até pro Glauco. Eu tive 2 crises convulsivas por febre alta. Uhum. Eu tinha muita amidalite e na infância eu tive 2 convulsões febris, mas eu fui tratada como tendo disritmia até os 15 anos de idade. E aquilo ali para mim era um desconforto muito grande, que todos os anos a gente fazia o eletroencefalograma. Uhum. E era interessante porque a gente não podia usar condicionador, Marinalva, no cabelo. Era só o shampoozinho. Ah, é? E aí colocava massinha, colocava os eletrodos, fazia a análise, né? E aí eu lembro do neurologista que acompanhava a gente, ele falava assim com a mamãe: a senhora não deixa ela ir nas festinhas de 15 anos, não, porque ela não pode beber. A partir do momento que ela começar a ter esse acesso ao álcool, enfim, essas crises dela vão ser desencadeadas com muita frequência, isso é muito ruim para ela, vai ser deletério e tal. E eu me recordo que na época eu usava uma medicação que nem existe, mas chamava Maliazin. Não sei se você pegou isso. Mas era uma dose tão pequena que para o meu peso não fazia nem cosquinha. E aí foi quando a gente procurou alguns outros profissionais, e aí eles falaram assim: não, esse termo até em desuso já é. Né? Não se falava mais em disritmia. Mas eu sei que eu tratei assim, uns 12 anos da vida como tendo disritmia e era convulsões febris. Aí eu contei isso aqui na história do Glauco para ilustrar também, mas aí a gente tem que ir acompanhar, né, Lenara? A gente tem que ter um profissional, um especialista, se avaliar direitinho se numa dessas seria por causa de um processo infeccioso ou se já tem alguma outra coisa também por trás. Isso. Aí fazer esse ajuste de dose, esse acompanhamento aí com imagem. Primeira crise, a gente precisa fazer uma imagem neurológica também, porque pode ser, às vezes, até um tumor, pode ser um AVC, também pode abrir com um quadro de uma crise, né? A hipoglicemia, né? Pode ser também aí um fator, saber se o paciente é diabético ou não, se faz uso de insulina. Também pode gerar crise convulsiva. Então, são vários fatores aí que estão também envolvidos, associados. Ok, muito bom, né? Helena, a gente está chegando ao final e nesse momento a gente deixa um espaço. Se você pudesse, assim, resumir o que a gente conversou aqui hoje em algumas frases como dicas para quem está assistindo a gente, de como prevenir, ou o que você acha importante dizer? Bom, eu acho que assim, dentro de todos os assuntos, né, a neurologia é muito grande, é muito ampla, né, mas do que a gente conversou, eu acho que o mais importante é a gente focar mais nessa parte da prevenção do acidente vascular cerebral, né, do AVC. Dentro do que a gente conversou sobre os fatores de risco, essa prevenção aí, esse controle dos fatores de risco e saber identificar esses primeiros sinais que surgem, tratar o AVC, né, como uma emergência médica, eu acho que é muito importante. Aí dentro desse controle, o controle da pressão, o controle da glicemia, o exercício físico, a alimentação, o tabagismo, o etilismo, né? Então, todos esses são fatores que a gente precisa trabalhar, a gente precisa orientar para prevenir esses eventos aí. Porque a gente não quer ficar nesse topo aí de primeiro lugar de óbito. A gente quer, né, que seja uma coisa assim de saúde. Ou de sequelas, né? Porque a dependência também é muito ruim. Esses pacientes, por exemplo, eles têm a dependência, igual você falou, às vezes tem um comprometimento neurológico, eles têm ciência daquilo ali.
Tem. Acho que deve ser A muito gente fala ruim, assim né? que quando, né, sofre um AVC, não é somente o paciente que sofreu, não é só aquela pessoa. A família toda sofre. Todos ali vão sentir, né? Tem essa questão emocional, a questão da família de agora, antes era independente, agora nós vamos precisar de pessoas para ajudar, né? Sim. Então é todo mundo ali no processo envolvido. Então não vai ser só uma pessoa. E muitos casos a gente vê, né, assim, um descaso até com as pessoas, né, com o próprio paciente ali. Né? Nem todo mundo está preparado para isso. Então a gente Verdade. prevenir, a gente tentar Acho que ninguém, fazer. né? A gente não está preparado para uns eventos Acho que a gente desses, tem né? que buscar a saúde, gente. Isso aí. É isso aí, fica a dica. Bom, Helenara, quero te agradecer aí por ter participado, dividido um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Tá? Muito Eu que obrigada. agradeço. Muito obrigada. Agradeço, muito obrigada. Para você que está em casa também, para você que acompanha a gente nas plataformas digitais da TV Sistec 94 FM, obrigada pela audiência. Exatamente. Valeu, Lissandra, pela Marinalva, um companhia de beijo. hoje também. Um beijo, pessoal de casa. E Um o beijo, nosso Helenara. brinde especial aqui do final do programa. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo.